Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre Java 9. Eu sei, um monte de gente já falou sobre Java 9, a gente já tá quase lançando aí o Java 15, mas eu tenho certeza, ou pelo menos eu acho, que tem algumas novidades do Java 9 que vocês ainda não sabem, que ainda não contaram pra vocês, e que eu quero poder contar nesse vídeo aqui. Então no final do vídeo você vai me dizer aí nos comentários se de fato eu consegui te contar alguma coisa que você ainda não conhecia, mas olha, eu acho que vou conseguir sim, tá? Vamos lá então. Primeiro, o que a gente vai falar hoje, comentar um pouquinho. Primeiro, módulos. Muita gente fala de módulos de Java 9, se tem uma coisa que você já deve ter ouvido falar é módulos, você já deve ter ouvido um monte de gente comentando, vídeo sobre isso. JShell também é um assunto razoavelmente comentado e essas outras coisinhas todas aqui também fazem parte do Java 9, vocês já vão entender cada uma delas, por que cada uma delas está aqui nessa nuvenzinha de palavras. Conteúdos relacionados a essa playlist. Playlists de Java 8, né, que são aí relacionados às evoluções de versão do Java. Como Java 8 foi uma versão grande, é a última versão grande do Java, tem 3 playlists para ela, e a playlist de Java 9 vai estar começando com esse vídeo, então eu vou acrescentar o link aqui assim que esse vídeo for pro ar e eu colocar ele na playlist. Lembrando que, assim como outras apresentações que eu já fiz aqui, você pode compartilhar essa apresentação, você pode apresentar para outras pessoas, pode apresentar no seu trabalho, pode entrar aqui no Google Slides, o link vai estar aí na descrição, você baixa, leva para onde você quiser e pode apresentar. Só peço que você mantenha os créditos e seja explícito quanto a eles, fale de onde veio a apresentação, mas pode usar para apresentar à vontade. E vamos começar falando sobre aí o que todo mundo fala sobre Java 9, que são módulos. O que é? É um nível acima de pacotes. Então, antigamente, o Java, antes do Java 9, o nível mais alto que a gente tinha para organizar as coisas dentro do Java, né, dentro do nosso código, eram pacotes. Esse era o nível mais alto. A partir do Java 9, a gente tem os módulos, que é como se fosse um nível acima de pacotes. É para agrupar ainda mais o seu código. Eles provêm para a gente um maior encapsulamento. É por isso que eles foram criados, para você ter mais encapsulamento. Então, os arquivos modulo.inf.java serve para você declarar um módulo, né, um arquivozinho novo que foi criado. Para você usar módulos, você tem que ter esse arquivo, você tem que declarar dentro dele o seu módulo, o que ele expõe ou o que ele requer, que são 2 exemplos, tá? Então ele é uma forma que a gente tem de poder agrupar pacotes e classes para a gente poder disponibilizar para o nosso usuário, para o nosso cliente, né, para quem está usando a nossa API, só aquilo que a gente quer. É uma coisa que eu acho que é muito mais usado para frameworks, para bibliotecas. Eu particularmente não vejo sendo muito usado em projetos. Pode ser a minha bolha, mas eu realmente não vejo e não sei se eu tenho assim tanto interesse, tá? Sendo bem sincero. É uma coisa que ainda tá em discussão na comunidade Java, se vai todo mundo usar isso em tudo que é tipo de sistema, né? E onde que vai ser melhor aplicado. Mas na própria JDK, os módulos já são bem utilizados. Então, assim, para você fazer separação de bibliotecas, quando você faz uma API e ela tem geralmente aquela parte interna, e antigamente as pessoas colocavam num pacote com o nome internal, que era para deixar explícito que não era para você usar, agora você consegue controlar isso melhor com módulos, né? Você pode fazer uma biblioteca e expor só a parte dela que você quer. Para bibliotecas, realmente é uma adição bem interessante. O próximo item da nossa lista, que eu acho bem legal, é o JShell. JShell é um REPL para Java. O que é um REPL? É um Read, Eval, Print Loop. Ou seja, uma ferramenta onde você insere algum trecho de código, a ferramenta vai ler, por isso read, vai interpretar aquele trecho de código e vai imprimir a saída daquele trecho de código, como se fosse a saída do console mesmo, né? E loop, porque você fica fazendo isso repetidamente. Então, como é que é o exemplo disso? Tem aqui um gifzinho que eu fiz usando o JShell. Você abre o JShell lá, né? O "-v" aqui é para ele ficar verboso, para ele ter mais informação, e você pode escrever no código Java nele, que ele vai interpretando o código Java que você faz, né? Então aqui a gente entrou nele, fez um system out println, passou uma string aqui dentro, e a saída é o quê? A saída é o nosso system out, né? Aí aqui eu declarei dentro de uma variável, ele fala que criou a variável, depois a gente manda imprimir a variável. Então, assim, a ideia do JShell é você poder ter esse loop, né? Poder ficar mandando o comando Java e vendo a saída. Não é para você desenvolver usando ele, a ideia não é essa. A ideia é que você tem uma ferramenta onde você consegue jogar um código Java e ver a saída, e onde você consegue ver APIs, estudar APIs. Você pode pegar uma versão do Java que você ainda não conhece,
e ficar usando ele aqui dentro para testar funcionalidades novas, testar trecho de código, sem você precisar necessariamente de uma IDE para isso. Se você não tiver uma IDE, você vai ter que abrir um arquivo de texto, compilar na mão. Então, assim, o JShell ele é uma excelente alternativa para quando você não tem nada disso e você ainda consegue usar a API do JShell dentro da sua aplicação. Então, ele também serve, né, como uma biblioteca para a sua aplicação se você quiser fazer a mesma coisa que ele faz dentro da sua aplicação. O próximo é o versionamento do Java. E para ser sincero, eu nem tinha notado, né? Eu não sei se vocês notaram. Comenta aí se vocês tinham notado isso. Mas desde o Java 9, o número das versões mudou. Agora, primeiro é o Major, depois o Minor, depois o Security, tá quebrado aqui, e depois o Patch. E são 4 numerozinhos, né, em seguida. Então, até a JDK 8 era esse formato de versão aqui. E agora a gente tem os 4 numerozinhos, ó, o Major, o Minor, o Security e o Patch. E o Security ele é bem interessante porque ele mostra o nível de segurança. Então, se você quiser atualizar a sua versão do Java, mas, não sei, você não quer atualizar para uma versão do Java 9, do Java novo que saiu, mas você quer atualizar a versão de segurança, você quer fazer atualizações que contenham melhorias de segurança. Você pode olhar para a versão de segurança e saber qual é a que está mais atualizada. Esses prints aqui eu tirei do adoptopenjdk.net, recomendo que vocês baixem suas JDKs por lá, é muito bom. Bem facinho, tem instalador, tem todas as versões, muito bom. É um projeto que hoje está com a Eclipse Foundation, bem interessante. Dá uma olhada lá. Próximo item da nossa lista é o Javac Release. Agora tem um comando novo, que é o comando de release, que ele basicamente é uma otimização do antigo source e target. Quem configura Maven aí deve lembrar que no Maven a gente coloca o source e o target, e aqui é uma terceira opção, ao invés de eu colocar o source e o target, eu coloco o release. E qual é o interessante de eu poder colocar o release? É porque ele garante que se eu compilar o código com release igual a 8, mesmo que eu tenha feito esse código com Java 9, por exemplo, ele vai rodar no Java 8, ele vai garantir que se aquele código compilou, se eu conseguir gerar um jar para Java 8, aquele jar vai executar. Com o source e com o target, existiam situações onde isso não era verdade. Existiam situações onde você compilava, né, dizendo que era para Java 8, mas ainda assim você podia estar usando uma API de uma versão mais nova e aí quebrava. O release não deixa isso acontecer, então é uma opção mais segura, né? Assim, recomendo que você use aí o release nos seus projetos. Uma coisa que eu acho que pouca gente viu, eu não vi muita gente falar disso, são as interfaces para Reactive Streams. Foi criada a classe Flow, tá quebrado aqui, né? Mas é a classe Flow que tá lá no pacote Java Util Concurrent, FLOW, e essa classe, na verdade, ela é um conjunto de 4 interfaces, né? Tem 4 interfaces aqui dentro: Processor, Publisher, Subscriber e Subscription. O que são essas interfaces? Elas são o padrão dos Reactive Streams. Quem não conhece pode entrar nesse site aqui para dar uma olhada no padrão deles, né? O que é essa padronização, mas basicamente é uma padronização de interface para strings reativos, para Reactive Streams. E o Java, ele trouxe as interfaces que seguem esse padrão para dentro da JDK, mas são só as interfaces, não tem uma implementação de Reactive Stream. A implementação, você vai ter que usar uma biblioteca que já existe, né? Uma biblioteca que implementa essas interfaces. Mas como a ideia do Reactive Streams é ter essa padronização, o Java foi lá e trouxe as interfaces para dentro da JDK para tentar padronizar, né? Digamos que você quer ficar usando bibliotecas diferentes de Reactive Streams, né? Cada uma com a sua implementação. Se todas elas seguirem essas 4 interfaces aqui, fica muito mais fácil de você trocar. Então é só uma padronização mesmo, é só uma forma de falar, olha, se você for implementar uma biblioteca de Reactive Streams, considere usar a nossa padronização que está aqui, e aí você vai facilitar a vida do seu desenvolvedor, né? Nossa, no caso, que vai querer usar essa biblioteca. Próximo item aqui são os Factory Methods para list, set e map. O que são factory methods? São métodos que fabricam, né, que criam objetos, no caso de objetos de lista, de set e de map. São métodos para a gente criar instâncias imutáveis dessas classezinhas aqui. Ou seja, quando eu uso esses métodos para criar essas instâncias, eu não consigo adicionar, nem remover ou alterar de nenhuma forma a lista, a coleção, né, lista, set e map que eu criei. Então, se você criar um set com um desses métodos e tentar adicionar um elemento novo, você vai tomar um
um erro. E quais são esses métodos? São vários métodos, olha só que interessante. Eles fizeram a adição desse tantão de método aqui, e esses aqui são só os de list, tá vendo? Eles criaram um método off, por exemplo, que não recebe argumento nenhum, que é basicamente uma lista vazia. Um off que recebe um elemento, outro que recebe 2, outro que recebe 3. Bom, por que eles não criaram só esse aqui, né, que recebe um varargs? E aí não precisava ter criado cada um desses daqui. Porque quando você utiliza varargs, a JVM, em tempo de execução, ela tem que criar um array para armazenar esses objetos aqui, só para passar eles como argumento, né? Então ele cria um array só para poder passar esse array como argumento. É a forma como o varargs funciona em tempo de execução. Então, quando você usa um desses métodos aqui de cima, que, assim, ele vai usar automaticamente, né? Se você passar 2 argumentos, ele vai usar essa versão aqui do off que tem 2 argumentos. E aí ele não vai precisar criar um array só para passar esses parâmetros aqui para dentro da criação, né, da list. Essa listinha aqui eu tirei do site javaalmanac.io, dei uma olhada lá, também é muito legal. Próxima alteração que tivemos, próxima novidade, são construtores que viraram obsoletos, se tornaram obsoletos nas wrapper classes. O que são as wrapper classes? Que eu não consegui uma tradução boa para isso. São as classes integer, float, double, né? Elas são classes que servem como um invólucro ali dos nossos tipos primitivos, né? Int, float, etc. Então, as wrapper classes, alguns construtores dela estão obsoletos. Por quê? Porque eles querem favorecer o uso dos métodos parse e valueOf ao invés de usar o construtor. Então, como que você poderia utilizar antes? Você podia fazer um new integer passando 100, ele ia te retornar um integer que é com valor 100, ou por exemplo um new integer passando 100 como string, ele ia te retornar o integer como 100 também. E eles colocaram esses caras aqui como obsoletos, como deprecated, porque eles querem que a gente use esses carinhas aqui, ó. Se você quer um integer, você vai usar o valueOf, e se você quer um intzinho, né, o tipo primitivo, você usa o parseInt. Então por isso que eles colocaram esses construtores aí como obsoletos. A sintaxe do try of resources foi otimizada. O que isso quer dizer? Agora no try of resources a gente pode usar variáveis que são effective final. Para quem não lembra do try of resources, é isso aqui, ó. É quando a gente faz um try passando uma instância aqui como dentro dos parênteses do try, tá vendo? E antigamente você tinha que declarar tudo aqui dentro. Agora você pode declarar do lado de fora e usar assim, ó, com a variável lá dentro. Antigamente não dava. Agora, se essa variável aqui for effective final, ou seja, você não precisa declarar ela como final, mas se você nunca sobrescreve ela, você nunca altera o valor dela, você pode usar ela dentro do try assim, ó. Ajuda a organizar o código um pouquinho, porque quando você tinha a declaração dentro do try, ficava um pouquinho mais chato de ler o código, né? Eu acho que fica uma organização um pouco melhor. Métodos privados em interfaces. E ainda tem gente que pergunta, pô, mas método privado em interface, né? Qual o sentido que faz? Faz sentido desde o Java 8. Primeiro, para que é, né? Para poder a gente fazer reaproveitamento de código. E desde o Java 8, a gente tem os métodos default e os métodos estáticos em interface, que é assim uma perninha da herança múltipla, né, dentro do Java, que agora você pode ter uma implementação de fato dentro da interface. Só que antes você não podia ter um método privado para compartilhar, né, algum comportamento aqui, alguma implementação entre 2 métodos default, por exemplo. Agora você pode. Antigamente você teria que fazer um terceiro método default, que você não poderia colocar ele como privado, porque ele é público por padrão, e aí você teria que colocar aqui dentro alguma coisa, né, mais ou menos nesse sentido. Agora você consegue criar um método privado aqui que vai ter alguma implementação que você pode compartilhar em outros 2 métodos default, por exemplo. Alterações de Garbage Collector. O Garbage Collector G1, que é o Garbage First, ele se tornou Garbage Collector padrão da JVM e ele agora está otimizado mais ainda. Então ele foi otimizado, ele é o Garbage Collector padrão, tomando o lugar do Parallel GC, que era o padrão até anteriormente. Além disso, o CMS, que é o Concurrent Mark Sweep, que é outro Garbage Collector, ele ficou obsoleto. Agora, por padrão, se você for usar o Java 9, ele vai usar o Garbage Collector G1, que ele dá preferência para tempos menores de coleta. O Parallel, ele dava muito foco em mais throughput, né? Em ter mais, conseguir limpar mais coisa. O G1 não. O G1 dá um foco em parar o sistema pela menor quantidade de tempo possível enquanto está fazendo a coleta. E eles entenderam que para aplicações que usam muita memória, aplicações que rodam em servidor, enfim, o nosso padrão de aplicação Java Web hoje, o G1 seria uma opção melhor, na maioria dos casos, do que o Parallel GC, então por isso ele se tornou o padrão. A notação deprecated foi melhorada também. Eu já tinha visto isso, mas eu não tinha me ligado ainda que tinha sido no Java 9 que isso tinha entrado. Agora você pode indicar a versão
no deprecated, ou seja, a versão que aquele item se tornou obsoleto, e se ele vai ser removido, ou seja, se você colocou obsoleto, mas você vai manter ele lá e você só não quer que as pessoas usem mais, ou se você colocou ele como obsoleto, como deprecated, e você tá falando que vai arrancar ele numa próxima versão. Então, o @deprecated agora ó, tem o since, que é desde quando, e o for removal, se você tiver igual a true aqui, você vai dizer que você vai remover esse método aqui em algum momento. Até as próprias IDEs podem usar essa informação aqui para mostrar pra gente. Então vai ser uma informação a mais que a gente vai ter quando a gente vê alguma coisa que está marcado como obsoleto. Ainda não acabou, mas você tá curtindo o que eu apresentei até aqui? Se você virar membro, você vai poder decidir os assuntos dos próximos vídeos, tá? Esses assuntos todos que eu tô falando aqui são assuntos que eu tô falando superficialmente sobre Java 9. Eu vou entrar em detalhes nesses assuntos e quem vai decidir quais assuntos são vocês que virarem membros. Dá uma olhada aí na descrição como faz. Só clicar no botão aí embaixo e aí você pode decidir os assuntos dos próximos vídeos, beleza? Última rodada, agora são aquelas alterações menorzinhas e que eu acho que muita gente não vai saber que elas vieram no Java 9, talvez você nem sabia que essas coisas tinham sido feitas. Primeiro, o plugin para navegador foi descontinuado. Vocês lembram que tinha um plugin para navegador do Java? Pois é, esse plugin foi descontinuado no Java 9. No Java 9, eu já nem lembrava dele há muito tempo. E a API de applet se tornou obsoleta. Junto do plugin ter sido descontinuado, a API de applet se tornou obsoleta. De novo, pessoal, estamos no Java 9. Eu nem lembrava que a gente ainda fazia coisa com applet. Eu sei que tem aplicação antiga que ainda usa, né? Mas quando a gente para pra pensar no tanto de trabalho que a galera que tá fazendo Java, né? Codificando Java, trabalhando em cima das versões, no tanto de coisa que eles têm que pensar em applet, que é um negócio lá de trás, e também tem que estar pensando nas coisas que o povo vai estar usando daqui 5, 10 anos ainda com a linguagem. Olha só o trabalho que é. O método finalize da classe object se tornou obsoleto, está deprecated. Eles estão indicando que não é mais para você usar o finalize. Já não era um método assim que muita gente utilizava em códigos mais novos e tal, mas se você tem uma aplicação antiga é possível que você ainda use, e algumas bibliotecas e tal ainda usam também. Então eles estão falando, cara, arrume um jeito melhor de você limpar aí o que você gostaria de limpar dentro do finalize, não faça lá dentro, arrume em outro lugar. Não é mais permitido uma variável com o nome de underscore, né, com esse símbolozinho aqui. Não é começar ou terminar ou conter esse símbolo, aí pode. O que não pode é uma variável que tem só esse nome, né? Que o nome na variável é só isso. Até o Java 8 podia, no Java 9 não pode mais. Você sabia disso? Os nossos Javadocs, agora, eles suportam HTML5 e tem uma barra de busca. O Javadoc até então não tinha suporte para HTML5 e quem já acessou aí um Javadoc também já deve ter visto que não tem barra de busca nenhuma. Quando a gente quer buscar e a gente tá no navegador, vai no Ctrl F ali, né? Busca pelo navegador mesmo. Agora não, agora ele vai ter HTML5 e vai ter uma barra de busca. É um bom acréscimo aí, né, pro Javadoc. As strings, essa daqui eu também não tinha lido ainda, de verdade. E eu acho que é uma coisa, assim, bem importante. As strings ocupam bem menos espaço do que antes. Agora elas estão ocupando 1 byte por cada caractere e mais 1 byte para representar o encoding da string como um todo. Antigamente, eram 2 bytes por caractere, ou seja, a gente vai reduzir aí quase pela metade, né, o tamanho que as strings ocupam. E considerando que a gente geralmente tem bastante string, elas ficam em memória, isso daqui é bem interessante. Suporte a Unicode 8.0 nas suas strings. E outros char sequences aí, né, fora a classe string. O que isso quer dizer? Que a gente tem suporte a um Unicode mais novo e que o Java agora tem suporte para emojis. Isso mesmo, os emojis, as carinhas que a gente usa, elas estão no Unicode 8.0, elas já estão lá. Então, você já pode tratar aí dentro das suas strings com emojis. E os arquivos .properties, que eu não sei se vocês sabiam, isso daqui é uma coisa que já me deu muita dor de cabeça. Arquivos .properties no Java, até o Java 8, eles eram por padrão o encoding Latin 1, ou ISO 8859-1. E o Java, ele sempre lia eles com esse encoding. Então, na sua IDE, você tinha que ir lá e colocar ele com esse encoding, para ele não abrir, né, com o encoding no TF8, e aí ia ficar tudo estragado. O Eclipse, ele até tinha um bom suporte para isso, mas aí às vezes um pessoal abria no VS Code e aí estragava tudo. Agora eles são finalmente o TF8, agora ele vai ser lido como o TF8, já é uma dor de cabeça a menos para quem for usar aí os .properties. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você ver todos esses assuntos que eu falei em detalhes, vai ter vídeo desses assuntos em detalhes, eu falei por alto, foi um resumão, foi para você saber quais eram as novidades, mas eu não ensinei a fundo assim a usar cada um deles. Se inscreve para você ver os próximos vídeos, comenta o que você ainda não conhecia. Eu acho que deve ter alguma coisa que você ainda não conhecia, não é possível. Tinha várias coisas aqui que às vezes eu até já sabia que elas já
já tinham sido feitas, mas eu não sabia que tinha sido feita na versão 9 exatamente. Compartilhe com seus colegas. Se você tem algum colega que não sabia de alguma dessas coisas aqui que eu comentei, e eu tenho certeza que você tem algum colega que não sabe, compartilha com ele, manda aí no grupo do trabalho também. Para quem tiver interessado em ver todas as mudanças do Java 9, porque eu não falei de todas elas, tá? Tem mais, só que tem coisa que é muito baixo nível, tem coisa que não faz muito sentido para quem é desenvolvedor, assim, mundano, como nós somos, né? Geralmente vai ser coisa para quem mexe com Java em mais baixo nível, tá preocupado com aquelas otimizações que são mais específicas. Quem quiser ver todas elas, aqui no site da Oracle, tá? Tem todas as alterações, então dá uma olhada lá. Lembrando o que eu falei lá no início, pode compartilhar, a apresentação está aqui na descrição. Se você quiser, fique à vontade. Para quem quiser me acompanhar, aqui estão todas as minhas redes. Muito obrigado por ter visto até aqui. Você pode escolher o próximo vídeo que você vai assistir. Falou, valeu e até o próximo vídeo.